Fala palmeirense, torcida alviverde, torcida palestrina. Terminou agora lá no Allianz Parque, 2 Palmeiras, 1 Ceará. O Palmeiras conseguiu a vitória, apesar de ter feito um jogo muito fraco, um jogo muito ruim, pelo menos ao meu ver. Mas antes de começar esse vídeo, sinceramente, eu quero dar os parabéns aí para a torcida do Palmeiras, que teve a capacidade, que teve a coragem de ir pro Allianz Parque hoje, num domingo frio, nublado, né? Um domingo assim que o mais legal é você ficar em casa, debaixo das cobertas, vendo um filme, tomando um chá, comendo uma bolachinha lá. E a galera foi pro Allianz, deu 27 mil pagantes lá no Allianz Parque. Muitos palmeirenses tiveram a capacidade de ir pro Allianz hoje, mesmo com toda essa situação do Palmeiras, com esse time horrível do Abel. E em boa parte do jogo, vamos falar assim, uns 70%, 80% do jogo, tiveram que ver o Palmeiras fazer um jogo bem fraco, como é de praxe, né? Se você tá chegando no canal, seja bem-vindo ao MJ Alviverde, eu sou o MJ, e se você tá chegando e não é inscrito, deixa aquele like, faz a sua inscrição aqui no canal, me ajuda bastante, e comenta também o que você achou desse jogo de hoje do Palmeiras, beleza? Mas agora, falando do jogo, gente, assim, sinceramente, eu não acho que esse jogo tenha sido diferente em absolutamente nada daquele jogo, por exemplo, contra o Fluminense, do jogo contra o Grêmio. Vocês lembram daquela vitória lá, mentirosa, contra o Fluminense, aquela vitória também mentirosa contra o Grêmio, onde o Palmeiras tá fazendo jogos ruins, tá jogando mal, tá com os mesmos vícios de jogo, mas acaba conseguindo o resultado? Foi a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Ou você palmeirense, você viu esse jogo de hoje, esse jogo broxante do Palmeiras e você ficou iludido. Você se iludiu com essa vitória? É como eu falo aqui no canal, eu falei pra vocês várias vezes pra vocês não se iludirem com aquela vitória em cima do Fluminense, aquela vitória em cima do Grêmio, porque eu falei que quando chegasse o jogo grande, o jogo decisivo, o jogo que precisa vencer, aquilo não ia ser suficiente. E não aconteceu o que eu falei pra vocês? O Palmeiras chegou lá e quando foi o jogo decisivo de fato, o jogo que importava, eles entregaram a paçoca que foi contra o Corinthians. Então o jogo que realmente importava era o jogo de quarta-feira, que eles não venceram. E hoje eles conseguiram vencer na Bacia das Almas. Vamos comentar um pouco aqui do jogo, mas é o que eu falo pra vocês. Esse tipo de vitória não me ilude em absolutamente nada. É igual a vitória nesses últimos jogos, mentirosas, e eu falei que quando chegasse o que importava de fato, não ia funcionar, entendeu? Então, por exemplo, ainda virão jogos importantes daqui pra frente, né? Principalmente na Libertadores. Vocês acham que isso que o Palmeiras apresentou hoje vai ser suficiente? É a mesma coisa, por isso que eu não costumo me iludir. O Palmeiras hoje, no primeiro tempo, falando agora do jogo, fez um primeiro tempo horrível, Olha, sinceramente, chegou um ponto ali do primeiro tempo que eu me irritei. Sinceramente ali, chega um ponto que você começa a se irritar vendo o Palmeiras jogando, porque vocês viram, você aí palmeirense que assistiu esse jogo, você viu a quantidade de bolas cruzadas na área no primeiro tempo? Você viu a quantidade de vezes que o Palmeiras cruzou bolas na área, aqueles cruzamentos completamente sem eficiência nenhuma, aqueles cruzamentos onde não acontece nada, onde é só a bola sendo recuada para o goleiro do Ceará? É impressionante a quantidade de vezes que o Palmeiras levantou bola na área, fazendo chuveirinho, e a bola caiu na mão do goleiro do Ceará, é impressionante. Um primeiro tempo que o Palmeiras ali não conseguia criar nada, um jogo ali com os mesmos vícios de sempre. E o Ceará fez, inclusive, um jogo também fraco. O Ceará não jogou nada. No começo do jogo, o Palmeiras começou com aquele ímpeto, né? Porque é normal, tá jogando em casa, você tenta dar uma resposta pra torcida que tava lá no Allianz Parque, né? E aí você ataca, você tem aquela posse de bola, mas é aquela posse de bola sem eficiência, aquela posse de bola onde não acontece nada, né? E o único ponto positivo desse primeiro tempo, e na realidade não só do primeiro tempo, do jogo inteiro, é o Vitor Roque. Pra mim, se teve alguma coisa positiva, de fato, nesse jogo, além de conseguir a vitória, que são os 3 pontos, que isso inegavelmente é importante, foi o Vitor Roque, porque mesmo o Palmeiras com esse jogo
horrível, um time completamente mal treinado, sem repertório nenhum, esse time horrível que foi principalmente no primeiro tempo, você tinha o Vitor Roque ali brigando. Então você vê que mesmo com o time todo sem padrão, um time que não cria pra ele, a bola mal chega pra ele, você vê que ele ainda briga, ele sai da posição dele ali como centroavante, ele vai pra ponta, ele briga, ele busca o jogo. Então, assim, o Vitor Roque pra mim foi o grande ponto positivo desse jogo do Palmeiras. Porque você vê que ele tá tentando, ele tá correndo atrás, ele tá buscando, né? Então, tirando isso, não teve nada no primeiro tempo. Foi um Ceará fazendo um jogo ruim, onde o Ceará mal subiu pro ataque, e um Palmeiras ali como sempre é, né? Os jogos do Palmeiras. Um Palmeiras com uma tremenda dificuldade de criar, uma tremenda dificuldade de fazer qualquer coisa relevante, né? E é impressionante a quantidade vou falar de novo, a quantidade de bolas cruzadas na área, completamente sem objetividade nenhuma. É assustador. Aí eu te pergunto, ficar cruzando bola na área pra quem? Ficar cruzando bola na área pro Vitor Roque cabecear? O Vitor Roque vai fazer gol de cabeça? Ele tem essa característica de jogo? É surreal, é impressionante. Então isso não tem sentido nenhum. No segundo tempo, o Palmeiras volta, a mesma coisa, só que aí no segundo tempo o Palmeiras toma o gol. Acaba tomando um gol do Ceará, um gol que, sinceramente, até me surpreendeu. O cara do Ceará fez um golaço lá, absurdo. Golaço absurdo. E assim, quando sai o gol do Ceará, eu sinceramente achei que o Palmeiras ia perder o jogo. Porque pelo que o Palmeiras estava jogando, eu achei que o Palmeiras ia perder o jogo ali. Mas assim, vamos ser justos aqui, né? O Ceará também não estava merecendo nada. Tava um jogo horroroso ali. Eu inclusive, no primeiro tempo, eu quase dormi. Eu tava quase dormindo aqui no primeiro tempo. E o cara do Ceará acabou acertando uma bola. Ele acaba acertando uma bola ali na gaveta quase do Everton. Nem teve muito o que o Everton fazer. E o Ceará fica na frente do placar ali. Achei que as coisas iam se complicar. Só que aí o Abel muda o time, ele coloca o Flaco. Só que dessa vez o Abel não fez o absurdo que ele fez na quarta-feira, que foi tirar o Vitor Roque. Ele não tirou o Vitor Roque. Então ele colocou o Flaco e o Vitor Roque ao mesmo tempo. Isso deu uma melhorada no time do Palmeiras. Nesse ponto tem que elogiar ali alguma coisa o Abel, porque melhorou um pouco e o Palmeiras conseguiu ali, né, meio que na aleatoriedade, ele conseguiu um pênalti, né, e isso foi importante, conseguiu o pênalti e parabéns pro Flaco que ele teve personalidade de pegar a bola e bater, né, porque todo mundo ali ninguém sabia quem ia bater, né, eu tenho saudades do tempo que o Palmeiras tinha um batedor oficial, que era o Rafael Veiga, né, isso não existe mais, o Rafael Veiga desapareceu, né. Então, a gente não tem mais isso. Hoje tem um pênalti e você não sabe quem bate. Um dia é o Gustavo Gomes, um dia é o Piquerez. Você não sabe quem bate, né? Você não sabe. Quando ainda o Estevão tava no Palmeiras, às vezes o Estevão pegava pra bater, então você não sabe. Hoje foi o Flaco, ele teve personalidade, bateu e fez o gol, bateu bem pra caramba, inclusive, e empatou o jogo. E em seguida do gol do Flaco, numa jogada rápida, ali de contra-ataque, o Vitor Roque faz o segundo gol. Aí eu falo pra vocês veem agora como o Abel fez um completo absurdo na quarta-feira contra o Corinthians, quando ele tirou o Vitor Roque, como não teve cabimento o que ele fez, foi um absurdo o que ele fez, e passa muito, mas demais por ele, a eliminação ali do Palmeiras. Será que se o Vitor Roque não tivesse jogando o jogo inteiro, não poderia ter sido diferente? Ele tirou o Vitor Roque na virada pro segundo tempo, gente. Ele tirou o Vitor Roque, que era o melhor em campo do Palmeiras naquele jogo. E pra mim, hoje, o Vitor Roque também o melhor em campo. Eu já vou aqui dar o prêmio Ademir da Guia de melhor em campo. Vou dar pro Vitor Roque. Ele foi o melhor em campo pra mim. Inclusive, a única coisa positiva pra mim desse jogo é ver a melhora dele, a disposição dele, o interesse dele em buscar alguma coisa no jogo. Mesmo com tudo desfavorável, mesmo com o sistema de jogo não contribuindo em nada pra ele. Né? Esse time totalmente mal treinado do Palmeiras, sem repertório nenhum. E a primeira coisa que eu pensei foi isso, quando o Vitor Roque fez o segundo gol, primeiramente, eu achei que ele mereceu muito, ele merecia isso, pelo que ele estava buscando no jogo, e o que eu pensei imediatamente foi a questão do jogo contra o Corinthians. Se o Vitor Roque tivesse jogado o jogo inteiro, talvez o segundo tempo inteiro, ou principalmente com o Flaco junto, Flaco e Vitor Roque ao mesmo tempo, talvez as coisas poderiam ter talvez alguma possibilidade ali
poderia ter acontecido de ser diferente, digamos assim, pro Palmeiras. Pra vocês verem como o Abel foi mal pra caramba ali, como sempre, né? Hoje ele fez o correto, né? Só que hoje era o jogo que importava bem menos, né? Então, o Palmeiras conseguiu uma virada, assim, um gol atrás do outro, foi numa tacada só, ele conseguiu a virada, e Palmeiras, depois disso, se fecha, né? Já aí se fecha, o Ceará tenta buscar alguma coisa e o Ceará consegue chegar ali no gol. E assim, pra vocês verem como eu tô falando, que isso é aquela vitória igual contra o Fluminense, igual contra o Grêmio, mentirosa, que é aquela vitória que é legal pelo resultado, eu acho bom, tem que conquistar os 3 pontos, mas é aquela vitória pra iludir. É só palmeirense iludido que vai achar que, nossa, o Palmeiras voltou. Você tem que ser muito iludido, cara, pra achar isso aí. De verdade. Porque a gente dependeu aí de um gol anulado do Ceará. O Ceará fez um gol ali que, assim, o VAR pegou um impedimento milimétrico ali, né? São aqueles impedimentos milimétricos, onde eles traçam aquela linha, né? Um fio de cabelo ali, eles pegaram, porque por pouco o Ceará não ia empatar de novo. E, sinceramente, eu achei uma coisa bizarra quando eu vi ali todo mundo comemorando. Eu não sei, de verdade, ao meu ver, a maneira que eu enxergo como o Palmeiras deveria se portar, sabe? Não é fazendo uma coisa dessa, porque você pega o Ceará, você palmeirense que tá me assistindo, para pra pensar, o Ceará é o 12º colocado, e olha a dificuldade que o Palmeiras teve pra vencer o Ceará, que é o 12º colocado, não faz um grande campeonato, é o 12º colocado da tabela, jogando em casa. Olha a dificuldade, você precisa de um pênalti, você ganha na Bacia das Almas ali, você depende ainda do VAR anular um gol do Ceará, que foi quase legítimo, né? Um impedimento milimétrico ali. E como sempre, o Everton, né? O Everton, de novo ali, não foi confiável, né? O Everton tomou o gol, a bola foi meio que em cima dele, ele tomou o gol, pra vocês verem como são as mesmas coisas de sempre. O Palmeiras do cruzamento, o Palmeiras da dificuldade de criar, o Palmeiras mal treinado, o Everton tomando gol, é a mesma coisa de sempre. Entendeu? A mesma coisa de sempre. E vocês podem observar outra coisa também. Vocês veem como o Palmeiras, ele é vazado todos os jogos. Lembra quando o Palmeiras tinha aquela defesa segura? Lá em 2022, 2023, aquela defesa que tomava pouco gol, principalmente em 2022 ali, isso acabou. Acabou. Vocês percebem como o Palmeiras toma gol todos os jogos, né? O Palmeiras tomou 2 gols hoje. Ele tomou 2 gols, um foi anulado, mas o Palmeiras tomou. Foi um gol ali que, se o VAR tivesse de má vontade com o Palmeiras hoje, ele daria o gol pro Ceará. Se o VAR tivesse de má vontade. Eles decidiram anular, milimétrico ali. E tomou um outro gol legítimo, tomou 2 gols contra o Corinthians, certo? Tomou 2 gols contra o Vitória, tomou gol contra o Corinthians voltando outro jogo, tomou gol ali do Atlético Mineiro, tomou gol do Fluminense, tomou gol do Mirassol. Vocês percebem que se vocês pegarem praticamente todos os jogos na volta da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras tomou gol? Então, o Palmeiras ele é vazado basicamente todos os jogos. Vocês estão reparando isso? O Palmeiras toma gol todo jogo. Toma gol todo jogo. É de praxe o Palmeiras todos os jogos ser vazado. Isso é muito ruim. Uma defesa que fica tomando gol todo jogo, é difícil você às vezes ganhar um Campeonato Brasileiro, que você precisa de regularidade, esse tipo de coisa. Não dá pra ficar tomando gol todo jogo. E eles tomam gol todo jogo. Hoje tomaram 2, jogando em casa contra o 12º colocado. Certo? Um dos gols anularam. Tomou 2 gols do Vitória, gente. 2 gols do Vitória, que briga contra o rebaixamento. Tomou 2 gols do Corinthians na quarta-feira. Tomou gol no outro jogo contra o Corinthians, do primeiro jogo da Copa do Brasil, da jogo de ida. Então, assim, é complicado. Vocês estão vendo? Por isso que eu falo, não se iluda, porque é aquela vitória que é bom pelos 3 pontos e tal, mas o desempenho, assim, é pra enganar. É aquele desempenho ali que só se você for muito iludido, você vai achar que esse jogo foi legal e tal, porque foi um jogo, ao meu ver, muito fraco. E o Palmeiras ganhou na Bacia das Almas, precisando anular gol do Ceará, aí os caras do Palmeiras comemorando ali, sabe? Você vê a dificuldade, tendo que comemorar um gol anulado do Ceará, que é o 12º colocado, jogando em casa. Pega o valor de elenco do Palmeiras e pega o valor de elenco do Ceará, pra vocês verem se tem cabimento você ter essa dificuldade como foi hoje.
Entendeu? Então, é isso. Conseguiu a vitória, importante, mas é igual ali os outros jogos. Consegue a vitória, mas um desempenho que é só pra iludir, é só se você quiser se iludir. E, e aí, agora o Palmeiras ainda tem jogo a menos, se eu não me engano, né? Tem que fazer um jogo ali com o Juventude, com o Santos, né? Ele tem jogo a menos ainda, mas é importante os 3 pontos, porque se o Palmeiras ainda sonha com o Campeonato Brasileiro, né? Ele não pode se distanciar muito de Flamengo, de Cruzeiro e tudo mais. Como eu disse, o prêmio Ademir da Guia, para mim, vai pro Vitor Roque, para mim, o melhor do Palmeiras em campo hoje. E, ao meu ver, a única coisa de fato positiva desse jogo. E a outra coisa que, de fato, a gente pode dar os parabéns que é positiva é pra parte da torcida do Palmeiras, que num domingo frio hoje, nublado, um domingo broxante, muita gente ainda teve o pique de ir até o Allianz Parque para assistir essa apresentação aí totalmente ilusória, né? Essa apresentação totalmente ilusória. E é isso. Como eu falo aqui, o jogo que importava de fato, o jogo grande, já passou e eles perderam. Ali era o que tinha que ganhar. Ali era o jogo grande e eles perderam. Então, assim, agora o Palmeiras ele vai jogar no meio da semana, já na Libertadores, né? Se eu não me engano, vai jogar lá contra o Universitário, o primeiro jogo fora, no Peru, né? E é isso. Vai ser também, provavelmente, já vou falando pra vocês aqui, tem uma grande chance do Palmeiras iludir todo mundo de novo, porque é um adversário muito fraco, né? O Universitário é um time fraco, e o Palmeiras ele vai acabar provavelmente passando, né? Mas é aquela coisa pra iludir. Aquela coisa pra iludir. E entrou ali no segundo tempo o novo lateral, né? Kelver, nome dele, alguma coisa assim, né? Ele entrou ali no segundo tempo, não deu pra ver muito do futebol dele, né? Porque ele não pôde jogar muito. Aí o Abel colocou o Alan, fez umas substituições ali, mas o Palmeiras ficou ainda se fechando. Olha o nível do negócio. O Palmeiras ainda ficou ali se fechando, tomando pressão do Ceará, né? Que, repito, é o 12º colocado do campeonato. Ficou ainda tomando pressão e ganhando na Bacia das Almas. Por isso que eu digo, só se você quiser se iludir muito, beleza? Enfim, gente, obrigado aí para quem assistiu até aqui. Obrigado você aí pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, comenta no vídeo, beleza? Até o pós-jogo de Palmeiras e Universitário, mas eu acho que eu ainda vou fazer mais vídeos até lá, porque, se eu não me engano, é quarta ou quinta-feira o jogo, né? Até lá eu vou acabar voltando aqui no canal. Mas o que importa hoje é que conseguiu os 3 pontos, é importante e, ao meu ver, só o Vitor Roque é o que se salva desse jogo de hoje, porque o desempenho nada diferente do que a gente está acostumado, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!